Olá, resolvi voltar depois de uma chuva de direct que eu recebi para poder voltar com o meu canal. E eu resolvi abrir isso com um super rápido bate-papo de abertura, assim, totalmente improvisado com o que eu tenho, mas sem procrastinar, sem deixar para depois, sem deixar para quando eu tiver tempo. Peguei meu café e eu quero que você sinta-se em casa. Pega o seu café também, seja o que você estiver fazendo, ou onde você estiver vendo, né? Pode ser uma Coca Zero, uma água com gás, ou então o seu chá, se já tiver à noite. Senta lá e vamos conversar. Eu tenho um compromisso com você. Eu quero fazer com que você seja uma pessoa mais disciplinada e alcance mais performance em tudo que você se propor fazer. Então, tudo que a gente for tratar aqui vai ser com essa intenção, porque eu quero realmente, de fato, um 2025 diferente para sua vida. E para começar, eu preciso te lembrar que a disciplina ela vem do básico. E é do básico muito bem feito. E mais do que o básico bem feito. É o básico bem feito sendo 1% melhor todos os dias. Eu sei, calma. Parece muita coisa. Por isso eu vou pegar agora um papel e uma caneta. Pega a sua e vamos anotar. É como se a gente fosse criar um mapa da disciplina. Como que a gente vai começar? Você pega um papel e uma caneta e você coloca a disciplina no centro. Então, anote aí, por favor. Disciplina. Ela tem que estar no centro. E onde que a gente começa a anotar? Vai ser como se fosse um fluxograma. Vocês lembram das aulas lá do ensino médio, do ensino fundamental? Então, nós vamos puxar algumas setinhas. E essas setinhas a gente vai interligar a outras. E no fim, vai ser sempre a mesma coisa. Vamos lá, começa. Primeiro círculo que a gente vai criar, básico bem feito. Então, puxa uma setinha, básico bem feito. E aí, do básico bem feito, vai sair algumas setas. Como? O que a gente vai começar a colocar? O básico. E ele tem que ser bem feito. E mais do que isso, repetido. Para fazer o quê? Tornar excelente. Então, a gente pode colocar coisas básicas, como acordar cedo. Não tem como ser uma pessoa disciplinada se você acorda meio-dia. Primeira coisa que você precisa mudar. Acordar cedo. Depois você vai colocar arrumar a cama todos os dias. Arrumar a sua cama. Pentear o seu cabelo. Ponto. Básico. Simples. Em cima, vocês vão colocar um quadradinho aqui como necessidade. Então, da disciplina, existem algumas coisas na vida que nós temos que fazer por necessidade e que exige disciplina. E mais do que isso, repetição. Então, a gente vai colocar aqui necessidade. E aí, na necessidade, a gente vai puxar uma seta para coisas que são necessárias, que nós temos que fazer e que exigem disciplina. Como, por exemplo, trabalho, banho, cuidar da casa, manter um ambiente limpo. Necessidade. E aí nessa tabela da necessidade, você vai listar também coisas como ir para a faculdade, ir para a escola, estudar X horas no dia, tudo que é necessário e que exige disciplina e que é difícil fazer. Coloca lá, necessidade, como se fosse a sua obrigação diária. Sabe aquela coisa de ir no mercado? Isso. Pronto. Agora vamos para o próximo quadradinho. Esse é o quadradinho que eu mais gosto. Vocês vão colocar um quadradinho e vai puxar uma seta da disciplina para ele e vai colocar não preciso. E desse não preciso a gente vai puxar várias setas. Fluxograma, lembra? Então você vai puxar uma seta para baixo do não preciso. O que você vai colocar aí? Tudo que você não precisa. E que você faz porque você não consegue falar não. Então a gente vai aprender a falar não. Por quê? Porque uma pessoa que ela é disciplinada, o que ela não precisa, ela não perde o tempo dela. Ela prioriza a necessidade, o básico bem feito. E na hora que chega das coisas que ela não precisa, ela sabe falar não. Porque ela não tem tempo. Porque os quadradinhos da necessidade do básico bem feito, eles precisam estar muito bem preenchidos. Então, coloca aí, não preciso. Vamos dar um exemplo. Responder o WhatsApp na hora que a pessoa me manda a mensagem. Você precisa entender que na hora que alguém te manda mensagem, a não ser coisa do trabalho, você não tem obrigação de responder ninguém.
Você precisa entender isso, porque isso tem a ver com disciplina. Eu estou ocupada, isso não é falta de educação. Estou ocupada nesse momento, fazendo as minhas necessidades. E quando eu estiver à toa, eu respondo essa mensagem. E se eu quiser também. Então, isso exige disciplina. Então, você tomar um pouco mais de vergonha na cara também entra como não preciso. Então, exige disciplina. Vamos para o próximo quadradinho, que esse é o mais importante, o mais difícil de todos. Preciso e não consigo fazer. Coloca aqui puxa uma setinha da disciplina. Coloca preciso e não consigo fazer. Agora vamos puxar algumas setas. Você não fala que é treinar todo dia que você precisa e não consegue fazer não, porque eu não vou conseguir terminar esse vídeo escutando uma coisa dessa. Mas é realidade. Muita gente aqui precisa treinar todo dia e não consegue. Muita gente aqui precisa de uma dieta e não consegue. Então ela entra num fator principal. Preciso estudar 1 hora por dia e não consigo. Preciso focar nisso e não consigo. Você vai colocar tudo aqui dentro. Tudo, tudo. Porque isso tudo exige disciplina. E aí agora é um ponto importante. Por quê? Depois que você coloca tudo isso no papel, você vai ver que muita coisa... Olha só, essa análise você pode fazer com o tempo. Você vai ver que muita coisa que você não precisa, você tá fazendo. E muita coisa que você precisa, você não quer fazer. Você precisa inverter essa ordem. E é isso que acontece, porque a disciplina ela tá no meio. Ela tá no meio por quê? Porque você precisa falar não e você precisa falar sim pro longo prazo. Eu só consegui focar em algumas coisas na minha vida quando eu anotei no papel, coloquei a disciplina no centro e coloquei tudo que eu precisava, tudo que eu não precisava, o que é necessidade, o básico bem feito que eu preciso fazer todos os dias. Eu consegui ter um norte, porque eu estava dispersando muita energia no que eu não preciso, no que eu não devo fazer, e estava colocando pouca energia no que eu tenho que fazer todos os dias, na necessidade. E tudo que eu tenho que fazer e eu não queria, o que eu fazia? Eu corria para o não preciso. Afinal de contas, é os extremos. Por isso que eu falei, coloco o não preciso de um lado e coloco o preciso e não consigo de outro. Por quê? São os extremos. Time, eu sei que parece chato demais para ser verdade. Eu sei que parece muita teoria e pouca dificuldade na hora de colocar em prática. Mas a sua vida ela só vai mudar de fato se você realmente der valor a esse fluxograma. É um fluxograma de ser disciplinado. Entende? E olha, é tudo o básico bem feito. Um papel, uma caneta. Olha, você pode pegar uma cadernetinha, não precisa ser nada plano, chique, nada disso. Um papel, um pedaço de papel, e você monta o seu fluxograma. E você precisa olhar para onde que você está colocando a energia que não deve. E você precisa enxergar no básico bem feito que leva à excelência. Você precisa entender que na necessidade a gente encontra uma razão, a gente encontra um propósito. E é esse mesmo propósito que faz com que a gente faça o que a gente não precisa fazer. Olha como que tá tudo ligado. Tá, Ana, mas como que eu vou elevar a minha dopamina profunda e reduzir a minha dopamina rasa? Você vai precisar fazer o quê? Fazer uma troca, que é o quê? Você precisa focar em coisas que te dão prazer mais a longo prazo e cada vez mais consumir coisas que fazem ter prazer a curto prazo. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui em um relacionamento de ficada, uma relação casual. Aquilo é curto prazo, né? Então você tem que parar de ter relações casuais e valorizar de fato uma relação profunda. Porque você vai parar de ter contato com aquela coisa que é rasa, aquela dopamina ali naquele momento, e vai cada vez mais entender que é o profundo que você quer. Você para de acessar uma coisa para você de fato conseguir acessar o que realmente importa. No dia a dia, você tem que parar de ficar consumindo, rolando o feed do Instagram, rolando o TikTok, daquelas coisas engraçadas, aqueles vídeos. Isso tudo é dopamina rasa, aumenta cada vez mais o excesso de prazer momentâneo, sabe? O excesso de alegria. Toda hora você precisa de algo para te dar satisfação. Aí eu tô dirigindo e tô no celular, eu tô dirigindo e tô vendo vídeo no celular. Você precisa a todo momento provar aquilo que você tá fazendo. Você precisa de algo para te motivar naquele momento. Então o que você precisa fazer? Hoje eu não vou mexer no telefone dirigindo. Hoje eu não quero conversar com ninguém no WhatsApp assim que eu entrar no trabalho, porque eu vou focar aqui
e não vou responder ninguém. Depois de tarde, eu foco de novo. Isso você tá fazendo o quê? Você tá diminuindo, né, a sua dopamina rasa e aumentando, dando valor ao resultado de longo prazo. Aí você aumenta a dopamina mais profunda. Ah, falar é muito fácil, difícil é fazer. Então vamos falar da prática aqui. Vamos falar de físico. Como que eu fiz para chegar no físico que eu tô hoje? Eu parei de fazer, sabe o quê? De ficar desejando o corpo de mulher super gostosa. Ai, essa mulher aqui, nossa, eu queria ser como ela. Parei com isso. Porque dopamina fica aumentando os meus níveis de prazer momentâneo e tudo que eu queria era a longo prazo. Eu demorei 17 anos para poder conseguir. Então eu parei de querer isso. Segundo ponto, não. Comecei a falar não pra tudo. Quer uma batatinha frita? Não, obrigada. Tô satisfeita. Ah, quer isso? Minha dieta tá aqui. Muito obrigada. Por quê? Porque eu estava pensando lá no longo prazo. Agora eu sei como que a batatinha frita me faz super feliz na hora que eu como, sabe? Mas não me deixa uma super gostosa. Então, resumindo, time, hoje eu te dei um mapa de como você vai encontrar onde está o seu foco e onde você precisa melhorar e desfocar para ser uma pessoa mais disciplinada. Eu te dei o passo. Eu te falei como que você vai enxergar e ver onde que você precisa melhorar. Eu te dei dicas de como que eu faço na prática. Eu te dei estudos de caso e eu apliquei. Eu fiz tudo. Primeiro você ensina a teoria, depois você dá exemplos e depois você mostra sobre a sua vida, sobre autoridade. Então, como que eu tenho autoridade para falar sobre isso? De tudo que eu construí até aqui. Então, o que eu queria falar para vocês é, pega um papel, pega uma caneta, volta no início desse vídeo, anota. Você vai conseguir ter clareza. Enquanto você não tiver clareza do que você quer e do que você está vivendo, a sua vida vai ficar estagnada no mesmo lugar. Agora, eu queria que você comentasse aqui. Primeiro, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você. E segundo, compartilha com uma amiga. Compartilhe com um amigo que precisa mudar de vida em 2025. Ainda é tempo esse ano. E depois eu quero que você deixe uma sugestão. Sugestão de vídeos. O que mais você quer ver? O que você precisa melhorar na sua vida? Onde eu posso te ajudar? Deixa aqui. Manda aqui nesse comentário que a gente vai melhorar juntos. Bom, hoje é segunda-feira e você sabe, né? Para uma pessoa que ela não é disciplinada, segunda-feira é sempre um dia muito chato. Mas uma pessoa que ela é disciplinada, segunda-feira é como todos os outros dias. É um dia perfeito para poder dar o seu melhor e fazer o que precisa ser feito. Que é o básico bem feito que sempre vence.